Por que sofremos? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Esse texto do apóstolo Paulo fala do desígnio e efeito das aflições na vida do cristão, que é produzir uma glória eterna acima de toda comparação, através de valores e critérios eternos. O exercício da fé viva em meio às aflições da vida nunca foi tão necessário. Através das palavras do apóstolo Paulo, entendemos que há um propósito para passarmos por elas. No texto lido, ele nos ensina a atravessar essas aflições sem perder de vista aquilo que Deus tem para nós. Essa é a ideia central deste texto. Por que será que este assunto tem sido, vez por outra, trazido a nós pelo Espírito Santo? Creio que a resposta é óbvia. Temos enfrentado muitas aflições. Basta um rápido olhar para as nossas próprias vidas e daqueles que estão ao nosso redor para chegarmos a essa conclusão. O Senhor certamente deseja que amadureçamos na fé e no conhecimento de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo a despeito de muitos anos de estrada, ainda continuamos meninos na fé. Deus está treinando guerreiros de fé sobre a terra para ver o invisível e ouvir o inaudível. O Senhor deseja sarar as famílias, restaurar os lares. Embora as aflições enfrentadas sejam reais, precisamos atentar para outra realidade paralela, aquilo que está acontecendo no mundo invisível, tanto da parte de Deus quanto da parte do nosso adversário. O Senhor afirma em Oséias 4:6 que o seu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o mesmo profeta, no capítulo 6, versículo 3, convoca: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Encontramos no texto 3 exortações para enfrentarmos as aflições da vida sem que tenhamos que esmorecer. Primeira exortação: não devemos desanimar diante das aflições. Crer em Cristo não nos isenta de passar pelas aflições da vida, antes nos habilita para vencê-las. Paulo era alguém experimentado na fornalha das aflições, não um crente de fachada. Ele aqui não se refere ao desânimo enquanto emoção, sujeito às circunstâncias. Ele fala de um padrão de fé que vê além daquilo que é visto com os olhos humanos. A percepção sobrenatural de Paulo era tão grande que o faz afirmar que, ainda que a aflição seja tão violenta ao ponto de destruir o nosso corpo físico, o nosso homem interior, nosso espírito se renovará de dia em dia. Isso é que é fé viva. Portanto, creiamos que a nossa resposta virá. Por isso, comecemos desde já a agradecer. Jesus diz em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O salmista no Salmo 27:14 ainda encoraja, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Segunda exortação, as aflições que enfrentamos têm o propósito de produzir em nós o caráter de Cristo. Paulo não está fazendo aqui uma apologia masoquista ao sofrimento, pois não tem nada de agradável em sofrer tribulações. Ele está nos alertando para ficarmos espertos, porque essas dificuldades pelas quais passamos, além de propósito, têm prazo de validade. A cruz que carregamos hoje repercutirá na eternidade em obediência, fidelidade e amor ao Senhor. Terceira exortação, não se assombrem com a aparência da aflição, mantenha os olhos naquele que é invisível. A terceira exortação de Paulo para os seus leitores justifica as anteriores. Precisamos entender que o mundo invisível é o verdadeiramente real. Se nos preocupássemos em olhar para o mundo invisível como Deus deseja, jamais nos sentiríamos desanimados, abatidos ou destruídos diante das aflições da vida. Paulo, nesse versículo, estimula os seus leitores de todas as épocas a aprenderem a enxergar com os olhos sobrenaturais. Só os que vivem por fé aprendem a olhar o sofrimento de outra perspectiva. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e, como tais, precisamos pensar e agir de acordo com aquilo que somos. Aprendamos a ver o invisível e ouvir o inaudível.
Aprendamos a contar com aquilo que é impossível do ponto de vista humano, mas absolutamente possível do ponto de vista de Deus. Tudo que vemos terá fim um dia, mas aquilo que só é visto com os olhos espirituais permanecerá para sempre. Como adquirir essa percepção do mundo espiritual? Através do conhecimento de Deus, pela palavra e revelação do Espírito Santo. Não desanimemos diante das aflições e tempestades da vida. Elas fazem o nosso espírito amadurecer e se renovar. As aflições e tribulações têm propósito de produzir em nós o caráter de Cristo. Isto tem peso de eternidade. Não importa o tamanho e a aparência das aflições, maior é aquele que é invisível e está em nós e no controle soberano de tudo. Assim, crer em Deus e passar por aflições não são ações excludentes. Confiemos no Senhor. Ele é aquele que estará sempre conosco e passará pelos vales áridos conosco. Em nome de Jesus. Amém.